Fala galera, paz seja convosco, sejam muito bem-vindos a mais um do seu, do nosso podcast, né, Cuco? Exatamente, paz seja convosco. Muito bom, Alexandre, estar aqui com você. Acho que é a segunda ou terceira vez que a gente está nessa mesa juntos aqui. Nesse episódio de hoje do nosso podcast, muito bom. Você que já está entrando aí, acompanhando junto com a gente sempre fala, mas não custa lembrar. Siga as nossas redes sociais. Siga as nossas redes sociais. Se você ainda não segue, siga as nossas redes sociais. Passe já convosco no Instagram. O Quadrangular Oficial também tem sempre o nosso conteúdo. No TikTok. No TikTok também você encontra a gente lá. Passe já convosco podcast. E também, é claro, se você ainda não se inscreveu ainda no canal, é só se inscrever. Se inscreva, ative as notificações aqui. E participe com a gente aqui com pergunta, com comentário, com sugestão de tema, com sugestão de convidados. Enfim, bora viver esses momentos com a gente aqui, porque é extremamente importante a sua interação, a sua participação. Compartilha com geral esse episódio já manda nos grupos de WhatsApp. Enfim, vamos com a gente aí, porque os convidados de hoje têm história, hein? Tem história, tem currículo e tem legado. Olha, eu já legado, exatamente. O gancho. O tema de hoje é nada mais, nada menos do que legado geracional. Exatamente. Hoje nós vamos tratar de um assunto sobre como que o ministério familiar ele pode ali comprometer, ele pode assim ser um motivo de motivação para muitas pessoas que têm, de repente, o pai é pastor ou o pai é ministro de louvor, e aí de repente começa a imersão no ministério. Culturalmente já vai se inserindo. Exatamente. Né? Nasceu e tem gente que nasce inserido já está no meio já ali, né? Exatamente. E eles vieram um pouquinho de longe. É um pai e uma filha que estão conosco hoje aqui. Olha, fazendo suspense para vocês aí. Suspense. Nós temos aqui convidados do Paraná. Vamos aos poucos. Paraná. Ele é secretário de comunicação do Paraná. Secretário estadual de comunicação do Paraná. Mas não só isso também. Pastor, escritor. E já foi cantor. E já teve uma banda, cara. Nossa. Multitalentos. Já esteve nas nossas convenções nacionais. Por aí já. E ela, por sua vez, ela é ministra de louvor, ela está presente nas nossas convenções nacionais, ministrando louvores, ela faz parte da equipe que ministra o louvor na convenção nacional, é uma das principais atrações ali que nós temos hoje. Ela viaja também o Brasil, assim como ele viaja o Brasil ali, ela ministrando, às vezes pregando também, que eu fiquei sabendo, e ele pregando e divulgando os seus livros. Quem está com a gente, Cu? Olha, quem está aqui com a gente hoje é o pastor Rodrigo Amorim. Seja muito bem-vindo. Olha, eu tô falando pastora, mas Milena Amorim está aqui com a gente também. Seja muito bem-vinda, Milena. Olá, pessoal. Paz seja convosco, a todos que estão assistindo. É uma grande alegria estar aqui, uma honra mesmo. Desde que começou o podcast, sempre estou acompanhando com meu pai. E a gente lá, será que um dia a gente vai estar lá? E eu tô aqui com meu pai. Uma alegria. Fala aí, pai. Oi, gente. Paz seja convosco. Que bom estar aqui com vocês, Alexandre. Cuco. Agora na intimidade, né? Cuco. Que alegria poder estar aqui. Voltar aqui nesse lugar, né? Eu estive há um tempo atrás aqui com os secretários de comunicação de todo o Brasil. Sim. E nós estivemos aqui na ocasião... No All Together, eu acho. Isso, né? no All Together. Eu sentei aí onde você está sentado, inclusive. Participou com a gente do podcast. Esse é o segundo podcast. Exato, foi rapidinho. Mas é muito bom estar aqui com vocês, uma alegria. Agradecer já de antemão ao nosso presidente, pastor Mário, pastora Bianca, e a vocês por nos estarem recebendo tão bem assim. Que Deus abençoe. Amém. Já fazia um tempo que nós estávamos ali conversando e namorando essa ideia de trazê-los para bater esse papo sobre esse assunto tão importante para nós, né, pastor? Sobre legado geracional. Eu, como filho de pastor, entendo o quanto isso é importante, o quanto isso foi importante na minha vida. Imagine para vocês, então. Aqui nós temos, esquecemos de falar desse detalhe. São 4 gerações, galera. 4 gerações. Vem de bisavô, avô, pai que está aqui e o neto que está aqui e a bisneta, né? Porque são 4 gerações. Eu queria que você, já vou para a primeira pergunta aqui, porque eu tenho muita curiosidade para falar sobre esse tema. Fala pra gente, como é que foi tudo isso para você? Essa construção. E dar continuidade sobre algo, principalmente quando se tem referências que são os pais ali, que são ótimas referências no seu caso. Fala pra gente um pouco sobre isso. Bom, na verdade, assim, bem resumido mesmo, a história, como todo bom filho de pastor, eu comecei na bateria, tocando bateria. Eu também, tá vendo? Não tem erro.
E, enfim, num dia eu fui para um retiro de música não, fui para o retiro primeiro AFIPIEC que teve da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, lá na chácara da primeira igreja, em Quatro Barras, no Paraná. E aí eu fui convidado para estar lá, eu fui tocar com o pessoal, e tinha lá uns 30, 40 filhos de pastores, não mais que isso, do Brasil todo, veja você. E um preletor acabou não indo. E aí o pastor Eduardo chamou meu pai para pregar. E meu pai acabou pregando. E eu, na pregação do meu pai, com 15 para 16 anos, eu acabei amando o ministério e entendendo o ministério. E naquele dia eu verdadeiramente entreguei minha vida para Jesus, embora eu já tocava na igreja, cresci dentro da igreja. Mas ali realmente eu tive um encontro com Deus. E uma coisa interessante, que o que eu tinha vergonha de ser filho de pastor, eu passei a admirar. Então aí eu já fui pro ITQ, já fui fazer, que na época era IBQ ainda, quando a gente fala na nossa época é porque a coisa tá ficando feia. Mas era Instituto Bíblico Quadrangular. Tive que emancipar para poder ir ao obreiro, aquela coisa toda. Então, de lá para cá, a gente construiu uma carreira ministerial, foram 12 CDs gravados, um DVD, tinha uma dupla, né? Então foi muito bacana, e agora escrevendo também, enfim, auxiliando na igreja, sempre na obra, viajando o Brasil e fora dele, bem rapidinho. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. A minha filha foi para a Bahia cantar lá em Camaçari. E ela passou na igreja onde 30 anos atrás eu fui cantar. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, pela VASP ainda, meu Deus do céu. Eu tinha dupla, a gente foi viajar, ficamos 30 dias na Bahia, e depois de 30 anos, eu fui com 21 anos, e depois de 30 anos, a minha filha com 21 anos está na mesma igreja que eu fui há 30 anos atrás. Uau, que legal. Lembrei desse fato agora. Dando continuidade a um legado. A um legado. Isso é muito importante. E para você? Eu estou falando demais. Pode, né? Não, pode. Eu ia perguntar exatamente para ela também. Essa pergunta, não vou deixar você fazer. Vini, para você, como que já vem dessa família, né, de pessoas envolvidas com o ministério, na igreja, altar, que está ali um lugar com visibilidade, com uma exposição e uma responsabilidade também. Como foi para você se começar se inserindo nisso, essa chamada ao ministério, ao serviço ministerial? Bom, na verdade, como vocês sabem, imaginam, eu nasci na igreja, né? Neta, bisneta de pastor, sempre escutando as histórias dos meus avós na igreja, sempre escutando as histórias ministeriais do meu pai na caminhada, né? Como meu pai viajou muito pelo Brasil com a dupla, com a banda, depois pregando, ele sempre me contou muito, sempre compartilhou muito comigo. E eu sempre gostei muito de cantar, desde pequenininha, só que eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha, muito introvertida. A galera pergunta, você se lembra a data, o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Eu falo que não, porque eu entreguei várias vezes a minha vida para Jesus na escolinha da igreja. Mas eu lembro que quando Deus me chamou, foi com 13 para 14 anos, quando eu entrei no Ministério de Adolescentes da minha igreja. Eu fui para um retiro e eu falei, Deus, eu amo cantar, eu gosto disso, mas eu quero saber se o Senhor tem um chamado para minha vida. Assim como o Senhor teve um chamado para o meu pai, assim como o Senhor teve um chamado para o meu avô, eu quero saber se o Senhor tem para minha vida. Pode ser diferente do chamado deles, mas eu quero saber se o Senhor tem. E aí eu fui e falei que o Senhor fale comigo na primeira noite desse retiro. E eu fui e Deus falou comigo da vida de um profeta que não me conhecia, e falou que entre a minha adolescência e juventude eu iria não ser apenas uma cantora, mas seria uma adoradora, que eu iria gravar canções. E era para eu confiar. Eu lembro que ele falava, confie nessa palavra. E 13 anos, né? Assim, adolescente ali. Falei, amém. Naquele retiro eu me batizei. Deus me batizou com o Espírito Santo. E depois disso, eu decidi aceitar o chamado de Deus. Por mais que eu tinha medo, por mais que eu tinha vergonha e era tímida, foi uma decisão mesmo, né? Porque como o meu pai e um avô já eram pastores, sempre teve aquela cobrança. As pessoas sempre vinham e me perguntavam, vai ser pastora igual seu pai? Vai ser pastora? E vai cantar, vai estar no altar? Mas foi a partir do momento que eu decidi mesmo. Eu sei que Deus ele tem um chamado para nós, mas vai de nós nos posicionarmos em relação a isso, né? Eu vejo que hoje em dia muitos filhos de pastores, infelizmente, estão se perdendo, infelizmente estão decidindo um outro caminho, porque sabem como é desafiador essa caminhada.
né, de pastoreio, essa caminhada de ministério não é fácil, tem seus desafios, tem seus momentos difíceis, mas eu tenho certeza que quando você aceita esse chamado de Deus, Ele recompensa, Ele honra aqueles que honram a Ele, e a bênção tá, né? E eu acredito muito nesse legado geracional. Deus é um Deus geracional e já vem lá do meu bisavô, já vem do meu avô, que tem há anos. Eu recebi uma palavra muito forte, eu carrego, eu e meu pai, a gente carrega, eu e meus irmãos também, que muito do que os meus pais, os meus avós plantaram em anos do ministério, eu e meus irmãos iríamos colher em pouco tempo. E isso eu tenho vivido hoje, tenho começado a viver, né? Por mais que hoje eu tenho 21 anos, ainda estou nesse processo de desenvolvimento e aprendendo bastante, eu vejo que realmente tenho colhido. Deus tem aberto portas para ministrar e, enfim, viajar e viver disso, que é o que eu amo, né? Realmente foi uma escolha, mas a partir do dia que eu decidi, Deus começou a fazer. É interessante 2 pontos que ela colocou ali. O primeiro é que nós, como filhos de pastores, a gente dificilmente se lembra exatamente qual foi o momento em que de fato aceitou a Jesus. Eu nasci dentro de um contexto, meu pai já era pastor, meu pai tem quase 50 anos de ministério, então eu tenho 38, já nasci, ele já era pastor. Sim. Então assim, mas de fato houve um momento no qual não é a partir dali que a vida de fato espiritual começou e o chamado para o ministério também. Mas você falou um ponto muito legal. Não é legal. É um ponto interessante, porque os filhos de pastores, de fato, nós, não só hoje, mas há muito tempo a gente tem visto que os filhos de pastores não têm se entregado pelo ministério. Porque, na verdade, os pastores eles estão até preparados emocionalmente, psicologicamente, para algumas coisas que acontecem no ministério, principalmente no que diz respeito à ingratidão de membros e tudo mais. Já os filhos não. Eles não têm esse preparo emocional. E eles acabam sentindo mais do que os pais, né? Como que a gente consegue lidar com isso? Vocês dois são filhos de pastores, então a pergunta é para os dois. Sim. Porque, com certeza, houve momentos na vida de vocês, enquanto filhos de pastores, em que vocês, como filhos, se sentiram ofendidos pelos pais. Então, assim, para os filhos de pastores que estão nos acompanhando agora, como é que eles podem fazer para acreditar no ministério e não ficar baseado naquilo que aconteceu, que machucou os pais, que machucou mais eles também? Como que eles podem fazer isso? Na verdade, isso é um fato, não tem como negar, né? Como você bem disse, a gente acaba se doendo pelos pais. Sim. Né? E hoje eu vejo a minha filha se doendo por mim, coisa que eu me doía pelo meu pai. Então, quando você aceita e você entende o chamado, fica muito mais fácil, né? Você levar a vida e você continuar a tua caminhada. Agora, quando você já não tem esse entendimento, quando você não tem esse entendimento do chamado, e já se torna muito mais complicado. Por quê? Porque daí você acaba não tendo aquele compromisso com o Espírito Santo, aquele compromisso com o chamado, aquele compromisso com o ministério. E aí você vai para um outro caminho, que é o que acontece muito, né? Muitos vão para a faculdade, e quando vai para a faculdade ainda não é ruim, mas o problema é quando se desviam da igreja. E quando não querem mais saber da igreja. Esse é um grande problema. Então as pessoas precisam entender que onde tem o dedo do homem, eu falei isso na igreja ontem, eu estava pregando e ela escutou, eu preguei e falei exatamente isso. Onde tem o dedo do homem, vai ter a imperfeição. Eu falei, você que está aí, que é membro da igreja e fica falando que tem 5 motivos para sair da igreja ou para abandonar a fé, eu posso te dar 10, 11, 12, 15, 20, 30. Pode ter certeza que eu tenho muito mais motivo nesses 40 anos, literalmente, de ministério do meu pai nessa igreja. Eu tenho 50. Então vamos dizer que eu tenho 30 anos de ministério. Nesses 30 anos de ministério, eu tenho muito mais motivos do que você para sair da igreja. Mas por que não sai? Por causa do propósito, o entendimento da missão. Mas até você chegar nesse ponto, a gente bate muita cabeça. Mas, na verdade, aquela música que se canta, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Essa é a grande verdade. Às vezes o filho está perdido, o pai, o pastor fica preocupado, fica chateado, fica desnorteado, pensa até em entregar o ministério porque o filho está longe da igreja. Mas a palavra é essa. O importante é que o cara está... Sabe quando você perde alguma coisa dentro de casa? Você já perdeu alguma coisa dentro de casa? Já. De repente você se cansa de procurar, você fala assim, uma hora eu acho, está aqui dentro mesmo.
a palavra que eu tenho é essa. Se tiver dentro da igreja, não tiver no ministério, não entende o chamado, fica tranquilo. Uma hora, Deus vai pegar ele. Uma hora o Espírito Santo vai pegar, não tem jeito. Então, você só tem que estar no lugar certo. Não basta ter o chamado. Você tem que estar no lugar certo para que Deus possa te pegar. Então, assim, o grande problema é que as pessoas estão com as pessoas erradas, nos lugares errados, fazendo as coisas erradas. Mas quando você está com a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa que é certa, Deus te pega, né? E eu vejo que os filhos de pastores hoje em dia têm que entender, eu tive que entender que é uma alegria ser filha de pastor. Né? Às vezes a galera brinca, né? Meu Deus, mas é tão difícil, porque só quem é filho de pastor sabe como é tenso, como tem... aí chega os diáconos e briga com o filho de pastor, e aí tem aquela pressão de ser pastorinha, enfim, aquela coisa difícil, mas a gente tem que entender que é uma alegria sermos filhos de homens que foram escolhidos por Deus para estar comandando e pastoreando, sabe? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas, infelizmente, escolhendo outro caminho, decidindo por outro caminho, porque sabem como não é fácil essa vida. Mas esses dias eu até criei um grupo de filhas de pastores com amigas e a gente compartilhando lá sobre como não é fácil e como tem seus desafios, mas é realmente uma grande honra nós sermos filhas de grandes homens de Deus. Até o meu avô, eu acho incrível essa história. Ele, há mais de 40 anos atrás, a gente tinha uma igrejinha lá no bairro, era uma igrejinha pequena, e aí Deus começou a mandar pessoas, e Deus deu uma visão para ele para construir uma catedral. O meu pai que sabe contar melhor essa história, mas deu uma visão para ele construir uma catedral no bairro lá do Ecoville, que antigamente não tinha nada. Não era nada ali, só tinha mato, né? E aí o povo até falava, você tá louco, construir uma catedral desse tamanho no meio do nada, não vai dar em nada isso aqui, né? Mas você vê, hoje nós estamos colhendo frutos, hoje ele está colhendo frutos, nós somos os frutos de um passo de fé que ele deu. Então, através de um passo de fé de um homem de Deus, nós estamos aqui. Hoje eu creio que a nossa geração é uma geração que escolhe realmente servir ao Senhor, mais do que escolher servir no ministério por ser filho de pastor, escolher servir ao ministério pela honra ao Senhor, sabe? Por honrar o nome do Senhor, por fazer o nome dele conhecido, por ser a diferença nessa geração. Filhos e filhas que se posicionam e honram o altar do Senhor. Isso é muito poderoso. Sim. E acho, aproveitando já esse gancho dessa temática, na sua fala até você falou sobre aquela cobrança, quando as pessoas até brincam assim, vai ser pastora também, e começam a projetar já, né? Talvez você já teve esse entendimento já na pré-adolescência, na adolescência, mas o pastor também pode falar sobre isso, como que é lidar com essa cobrança externa, que os conflitos internos, às vezes resolvem a gente com Deus, com nossa família, mas quando vem essa expectativa dos outros, né? Essa cobrança do tipo, mas filho de peixe, peixinho e como que foram para vocês? A Milena hoje, num contexto, né, até de influência digital, tem uma visibilidade, uma exposição até maior, né? Antes a gente não tinha essa exposição, né? Falava de perseguição, mas de outro jeito. Hoje tem uma exposição maior, hoje tem uma visibilidade maior. Mas como foi para vocês, nesses contextos diferentes, essa questão dessa cobrança? Se é que ela existe mesmo, e como que foi passar elas e começar esse ministério? Bom, eu, como sempre, fui muito tímida e tive muito medo, até começar ali o processo de desenvolver, ministrar, falar no altar. Isso que me ajudou muito foi meu pai, né? Ele sempre foi o meu espelho, a minha referência, sempre me incentivou. Comecei a ministrar aos poucos na minha igreja, e aí ele, quando ia ministrar nas outras igrejas, ele me levava, e ele que me apoiava. Não, hoje você vai cantar uma música. Na Marcha para Jesus de Curitiba, você vai cantar uma música. Eu era, envergonhada, mas ele sempre ali me apoiando. E aos pouquinhos, conforme Deus foi abrindo as portas e Deus ia me usando e tudo mais, eu fui me apaixonando pelo ministério realmente. Me apaixonando pelo altar e por transformação de vidas, de pessoas, vendo quão gratificante é você
estar ali fazendo a obra e vidas sendo alcançadas, né? Mas eu falava, gente, eu já não quero ser pastora. Não quero, não vou ser, não é pra mim. Eu não me via pregando. Eu falava, como que o meu pai consegue pregar? Como que é isso? Porque pra mim era muito distante, né? Eu falava que eu era muito enrolada e não sabia me expressar muito bem em palavras. Ainda sou um pouco, mas enfim. Não adianta, quando Deus escolhe, igual ele fala, o escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Não tem escolha, sabe? E aos pouquinhos isso, por mais que tenha essa pressão, né? Sempre teve, como eu falei, vai ser pastor e tudo mais. E eu falava, não, acredito que não é pra mim. Aos pouquinhos Deus foi colocando isso no meu coração e eu fui aceitando isso, mas eu fui entendendo isso realmente no meu secreto com Deus. O secreto com Deus hoje em dia é o que mais importa na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que está no altar, na vida de uma pessoa que foi chamada para o ministério. É o secreto. E tudo, né? Tudo, Deus vai guiando todas as coisas. Você vê que ela vai falando, né? Eu vou falando, eu não paro, eu fui cuidando um no outro. Não, o interessante é a conversa do backstage, né? Onde não estava ligado a câmera, ela tava falando, não, mas meu pai fala, meu pai não fala muito. Tá vendo? Eu só fico observando. Também nós comentamos, né? Espera a câmera ligar, né? Não, a câmera ligou, é diferente. Agora, para mim já foi muito diferente, né? Ao passo que ela tem incentivo, não é que eu não tive um incentivo, mas meu pai sempre foi muito casca grossa. Pra você ter uma ideia, eu no retiro de filho de pastor, aliás, quando eu fui a obreiro credenciado, também na mesma chácara, lá em Curitiba, uma esposa de um pastor, não vou falar o nome, claro, ela estava servindo a comida na hora e ela olhou para mim assim, foi colocar a comida no meu prato, na hora do almoço, e ela olhou para mim e falou, deixa eu te falar uma coisa, filho de peixe é peixinho, mas filho de pastor não tem que ser pastorzinho. Esse foi um grande incentivo que eu recebi dela. Eu fiquei com muita raiva dela. Porque aquilo para mim, eu estava indo ao obreiro credenciado. Eu esperava receber um elogio. Então, quando eu decidi, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero fazer o IBQ. Eu vou decidir pelo ministério. Você sabe qual foi o apoio que eu recebi? Meu pai olhou para mim e falou assim, então tá bom, eu vou até pagar para ver até onde vai a tua euforia. Foi um apoio que eu recebi. E não é que meu pai é ruim, é que ele sabia como tinha que lidar. Quando eu gravei a primeira fita, eu sou tão velho, irmão, que eu tinha um LP. Sabe o que é LP ou não? Sim. Disco vinil. Eu tenho um no meu escritório lá, porque eu gravei. E eu gravei, daí eu fui mostrar a fita com o meu companheiro de dupla, fomos mostrar pro meu pai. Meu pai sempre gostou de sertanejo, e fui mostrar para ele. E ele ficava escutando assim. E nós ficamos suando de nervoso assim. Aí, quando acabou, ele falou assim, você acabou? Eu falei, acabou. Ele falou, deixa eu falar uma coisa. Vocês já pensaram em fazer uma aula de canto? Uau. Então, assim, comigo já não foi tão fácil, assim. Entendi. Sempre foi muito na pancada. Que as gerações também têm as suas diferenças, né? Muito, muito. Até, depois eu vou até falar sobre isso, sobre as gerações, né? Que é totalmente, o entendimento é outro. O meu entendimento é um outro entendimento do meu pai. O das minhas filhas vai ser muito diferente. Você veja, tem uma frase, uma fala muito importante que diz o seguinte, o meu avô, ele plantava para comer. O meu pai abria a lata para comer. Eu já peço pelo iFood. Eu fico pensando o que eles vão fazer. Juntando essa fala do senhor, na verdade, do senhor não, da sua fala, nós vemos que uma geração forte, ela é responsável por gerar uma geração fraca, justamente por conta desses motivos. Existe uma história que diz que o avô, ele andava 30 quilômetros para chegar no trabalho dele. Aí o filho, ele andava 10 e pegava o restante de ônibus. Já o neto, ele ia de carro para o trabalho. Só que aí chegou um momento onde essa geração mais fraca, ela está pedindo por uma geração mais forte. Então é extremamente importante essa conexão que tem entre as gerações. A importância. Né? Aí agora essa geração fraca está pedindo, não essa geração agora, mas uma geração fraca, ela pede por uma geração forte que venha trazendo e resgatando valores de antes. Exatamente. E ainda falando sobre a questão que o Robson perguntou, a menina, então, ela teve uma totalmente diferente das dificuldades que você passou na questão de ser filho de pastores, né? Mas eu entendo, e vou jogar até no ar
uma coisa aqui. O que me tirou, Alexandre, eu tive um momento da minha vida que eu saí da igreja. E o que me tirou da igreja foi a própria igreja. As responsabilidades e os fardos que eram depositados em mim enquanto filho de pastor. Você não pode fazer isso, ser filho de pastor. A cobrança em cima do filho do pastor sempre foi maior do que na filha do membro, ou no filho do diácono, no filho de qualquer outra pessoa na igreja. Então esse foi um fardo que foi colocado na minha vida muito grande. E meu pai sabe disso, eu dou testemunho sobre essa questão. O que me tirou da igreja foi a igreja. Então, esses filhos de pastores, que eu tenho muitos amigos filhos de pastores, vocês também devem ter, muitos filhos de pastores sofreram com isso também. Sim. Porque ninguém tem culpa de ser filho de pastor. Existe, obviamente, o lado positivo, que é sensacional se a gente pensar em reino, certo? Mas o lado emoção, o lado sentimentos, o lado humano, é difícil, enquanto filho, superar, né, as dificuldades ali. Então, assim, eu penso que a igreja precisa ser mais instruída acerca desse assunto. Meu pai fala muito sobre isso. Não cobrem os filhos, porque eu hoje tenho meu filho e a minha filha, eu sou auxiliar do meu pai na igreja. Eu tenho a minha filha que é adolescente, inclusive a Milena conhece, porque ela ajuda a minha esposa na produção de maquiagens da convenção. E o meu filho tem 7 anos. E às vezes a gente vê as pessoas, não faz isso que eu vou contar pro seu pai, mas na cabeça do meu filho que meu pai é o pastor. Então, foge um pouco da figura. Exatamente. A gente fala, não, gente, não fale com meu filho que você não fala para o filho de outra pessoa. Até por conta dessa questão emocional, dos traumas que são gerados, eu vivi isso. Então, eu penso que a igreja, de fato, ela é a igreja que eu digo, assim, os membros, até mesmo, com todo respeito, não estou falando do seu pai, porque você falou que ele tinha um jeito diferente, mas era porque era necessário que falasse pelo que você falou. Mas até mesmo os pastores, às vezes, cobram os filhos para que eles sejam exemplo dentro da igreja. Exato. E eles mesmos fazem essa própria pressão, porque os membros fazem pressão no pastor e o pastor faz pressão no filho. Então, isso é muito pesado para um filho de pastor lidar. Bom ver que vocês estão aqui enquanto quarta geração e superaram todas essas dificuldades. Eu tenho mais dois. Tem a Julinha, de 14 anos, então, também já está no Ministério da Dança, ama dançar. E tem o Rodriguinho, que fez 8 agora, e também já ama a igreja. Esse dia ele olhou para mim e falou assim, quando eu cheguei em casa, eu fui trocar a roupinha dele, que eu gosto de ajudar ele a trocar de roupa e tal. E aí ele olhou para mim e falou, pai, eu amo a igreja. Nossa. É o segundo lugar que eu mais gosto, é a igreja. Então eu fiquei, bem emocionado de ouvir aquilo. E um dia, escuta essa, um dia eu tô voltando para casa, ele veio no carro, assim, bateu no meu ombro e falou, pai, hoje você tá de parabéns. Eu falei, por quê, filho? Hoje você pregou como um pastor profissional mesmo, hein? Mas ele quis dizer... Foi muito boa a palavra. Foi muito boa a palavra. Esses dias ele falou, quando eu crescer, eu quero ser jogador e pastor. Duas coisas legal, muito importantes. Mas você vê a responsabilidade, né? Então, quando você vê isso, você fica feliz porque você vê que lá de trás, desde a época do meu avô, do meu pai, tem dado certo, né? Sim. Tem dado certo porque a gente tem um exemplo em casa, a gente é uma família sacerdotal, diante de tanta luta, mesmo meu pai sendo muito... o pastor Rogério Amorim, né? Eu falo dele, mas não falo o nome, né? Ele sempre foi muito protetor, isso eu não posso reclamar, ele sempre foi muito protetor, né? Então eu fico muito feliz de poder servir ao reino, servir a nossa igreja e ver que meus filhos também amam a igreja. Sabe o que eu acho, Alexandre? Eu tenho certeza, o que falta hoje, não só para filho de pastor, tá? Mas eu estou falando para os filhos da geração que estão hoje com 50, 60, 70 anos. O que falta para esses filhos é amar a igreja. Sim. Porque se ama a igreja, não vai sair. Pode ter modernidade, pode ter isso, mas eles acabam voltando. Por que eu volto para minha casa sempre? Vou para trabalhar e tal. Porque eu amo estar em casa. Porque lá é o seu lugar. Porque lá é o meu lugar. Lá eu pertenço, cara. Lá eu sou. E eu acho que o que falta hoje, não só para filho, mas muito mais para filho de pastores hoje, é amar a igreja. Porque eu vou polemizar aqui, posso ou não? Claro. A mesma igreja que cura é a igreja que fere. Exato. Isso é um grande problema. Eu sou a prova disso. E lidar com isso, né? Com isso. Mas saber que é esse lugar, né? Que acolhe, mas que são feitos de pessoas que foram, mesmo que acolhidas, são ainda seres humanos, são indivíduos, né?
que tem seus históricos, então os atritos acabam acontecendo. Nesses dias eu ouvi uma moça que eu gosto muito de ouvir as mensagens dela, ela estava falando sobre como que é os ramos da videira, que Jesus fala que nós somos... Eles não são... João 15, né? Isso, eles não são ramos que vão cada um para um lado, eles são perpendiculares, né? Ou seja, eles se tramam entre um e outro. E daí talvez tem aquele ramo que tem um espinho, tem aquele ramo que talvez é mais grossinho, tem aquele ramo que talvez não é muito legal, mas eles se tramam e se apertam. Mas o produto final está sendo entregue, está sendo feito. Não é que a gente vai relevar algumas coisas, é claro, a gente precisa criar ambientes saudáveis, né? Criar esse lugar de escuta, esse lugar de acesso, mas saber também que a gente está lidando com pessoas, né? E cada um tem seus contextos. E aproveitando até sobre isso, queria perguntar para vocês, tem ministério, viagens e tal, mas tem esse lugar seguro que é a família, a casa. E como que é para vocês, tipo, quando vocês estão juntos, né? É difícil falar assim, um final de semana que não tem nada na igreja, porque a gente, quando não tem, a gente acha, né? A gente procura, faz um evento, né? É convidado para ir a outras igrejas. Mas como que é esse lance família para vocês? Esse lugar, tipo, aqui é a gente. Nós somos muito família, né? Eu até acho que é demais. Não sei se nós. É nós, como se diz, né? Nós fazemos tudo junto. Onde um vai, o outro vai. Eu gosto disso, porque a gente viaja muito. Então, hoje eu saio muito, tenho viajado demais, e a Milena também. Então, quando a gente está em casa, a gente aproveita para fazer tudo junto. Sai junto, sai almoçar junto. Então, para nós é gostoso, porque estar em família é bom, né? O convívio familiar é bom. Eu acho que a coisa mais importante que a coisa mais importante que um pai pode dar para os filhos é amar a esposa, amar a mãe deles. É o primeiro princípio. A coisa de mais importante que eu posso fazer para a Milena, para o Rodrigo e para a Ana Júlia é amar a mãe deles, é cuidar bem da mãe deles, né? Então isso é um grande princípio que eu tenho para minha vida. E o que eu posso dar de melhor para os meus filhos é o tempo. O tempo é a melhor coisa que eu posso dar para eles. É muito mais importante, a gente sabe, é bater na mesma tecla, mas é muito mais importante do que dinheiro, do que presente, do que qualquer outra coisa. É a presença paterna, é a presença de um pai, de uma mãe. Ontem eu falei na igreja, eu falei por que as pessoas, hoje elas têm dor no coração. As pessoas, a verdade é que todo ser humano tem uma dor para contar, né? Porque às vezes o pai sai de casa e a criança cresce sem a figura paterna dentro de casa. Ou a mãe. Então, isso é uma problemática muito grande. Então, quem tem a família ajustada, não que nós sejamos perfeitos, mas quando você tem uma família e você consegue viver em família, isso é maravilhoso. E o que o inimigo tem procurado tirar? O tempo. Satanás tem nos roubado o fator tempo. Porque o tempo ele é poderoso, o tempo ele trabalha a teu favor como ele trabalha contra você. Sim. Né? Veja que o tempo ele tem essas duas vertentes. Dependendo da situação, ele vai a teu favor e dependendo da situação, ele vai contra você. Então, é o que nós mais temos de precioso. E você tem a mesma medida de tempo que o Alexandre tem, que eu tenho e que a Milena tem. Deus é tão poderoso que ele deu 24 horas para cada um. Agora, o que você faz com o seu tempo é o que vai determinar o resultado daquilo que você vai ter na vida. E o tipo de vida que você vai ter. Né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Milena? Eu acredito que é isso. A gente é muito... É bem isso, muito família. E o que faz muita diferença também no nosso ministério é a minha mãe. A minha mãe é uma mulher que ora, intercede. Então, isso faz toda a diferença. A gente ela não gosta de microfone. Ela tem pavor no microfone. E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Também tem essa pressão da esposa de pastor, tem que ser pastora, tem que pregar e tudo mais. E ela faz a diferença. Ela ora, ela intercede, ela ama aconselhar. Então, eu tô lá ministrando longe e ela tá lá, ó. Tava aqui orando por você. Tava aqui vendo a live e orando por você. Isso faz total diferença. Eu já é diferente. Ela fala, cadê meu Pix? É saber os papéis, né? E não se cobrar pelo aquilo que não foi chamado ou feito para fazer, né? Exatamente. Que fala assim, não, ela não aparece tanto, então ela é menor. Não, talvez ela que sustenta. Não, ela é a maior, justamente. Ela é o alicerce com as orações. Né? A menina lembrou muito bem disso, é verdade. Só sobre a questão de ministério de vocês. São 4 gerações, como nós estávamos falando. Mas como é que é para vocês lidar com essa questão de
de dar continuidade, mas mantendo ou criando a sua própria identidade, porque isso é muito difícil. Eu era chamado de pastorzinho. Provavelmente, talvez em algum momento chamaram vocês o pastorzinho, ou chamava pelo diminutivo do próprio pai. O Celcinho, me chamava de Celcinho, meu pai é o pastor Celso. Celcinho, pastorzinho. Chegou um momento do meu ministério em que eu peguei e falei, pai, eu preciso criar a minha identidade. Eu não posso ser mais o filho do pastor ou o filho do superintendente. Eu preciso ter a minha identidade ministerial, porque um dia eu vou ser o pastor titular e eu não posso ser mais o filho do pastor Celso. Eu tenho que ser o pastor Alexandre. Como é que foi para vocês? Imagina, 4 gerações até chegarem em você. Mas primeiro eu vou começar com o seu pai, depois eu quero ver você falar, porque criar a identidade, tendo em vista que vem de uma família de gerações, como é que foi para vocês? É engraçado porque o pastor Mário mesmo sempre me chamou de Rogerinho. Agora ele me conhece por Rodrigo, né? Desde a convenção do ano passado, enfim, a gente viajou junto, mas ele sempre falava Rogerinho, então sempre me chamavam de Rogerinho, embora meu nome é Rodrigo. Interessante é que eu tinha uma dupla com o Rogerinho, então o pessoal confundia. Você canta com o teu pai? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas na verdade, o grande desafio do legado, o grande desafio de um continuismo é o entendimento de que eu escrevo no meu livro propósito chamado liderança. Eu escrevo que para cada geração Deus levanta um tipo de liderança. Isso tem que ficar muito claro. Veja, Moisés foi chamado para libertar e tirar o povo do Egito. Josué foi chamado para conquistar Canaã e colocar o povo lá. Veja que Moisés era o tipo de líder que botava pano quente, era o cara manso. Josué era o cara do confronto, vamos para cima. Quando o povo falava para Moisés, nós estamos com sede. Moisés fazia o quê? Não deixa que eu vou buscar água para vocês. Espera aí, tá aqui, ó, aguinha para vocês. Josué falava o quê? Cavem seus próprios poços, se virem. Ou seja, para cada tipo de liderança, Deus levanta, para cada tipo de geração, Deus levanta um tipo de líder. E esse é o entendimento. Eu não posso querer replicar aquilo que meu pai foi, ou aquilo que meu pai é. Eu tenho que procurar respeitar, honrar. Ele pavimentou uma estrada, mas agora eu tenho que caminhar sobre essa estrada com honra. E fazer o quê? E respeitando os limites de velocidade nessa estrada, respeitando as placas, respeitando... Esse é o entendimento que eu tenho. Então ele pavimentou e eu agora estou caminhando nessa estrada. Mas com uma outra visão. Por quê? Porque o tipo de evangelho que se pregava há 30 anos atrás, você vai concordar comigo, sim, não é que mudou a doutrina, não é que mudou a essência do evangelho, é a forma de comunicar. A oratória, né? A oratória. Hoje nós temos rede social, hoje nós temos a internet, hoje nós temos muitas maneiras de se comunicar, coisa que antigamente não acontecia. Antigamente, para você postar uma foto, nem postava, né? Antigamente, para você fazer uma foto, você tinha que comprar aquelas Kodak com aqueles 10 cromo, filme, e às vezes ainda queimava um filme, 2 filmes, você ficava com raiva, era uma coisa doida. Hoje não. Gente, é uma loucura. Hoje você consegue transmitir o seu culto, você consegue transmitir em tempo real. Então é uma outra realidade hoje. É um outro entendimento que tem que se ter hoje. E quando não se tem esse entendimento, se dá o choque geracional, que é o que mais tem acontecido hoje nas igrejas, é o que mais tem acontecido hoje no que diz respeito a legado, é o choque de geração. A geração que está, por exemplo, a minha geração entender a geração do meu pai. Mas isso é muito mais fácil para mim entender a geração do meu pai, porque eu passei por aquela geração junto com ele, do que ele entender a minha geração, porque ele não passou a minha geração. Sim. Você tá entendendo? Olha que coisa doida. Eu caminhei com ele desde sempre. Meu pai tem 40 anos de ministério ali na 10ª igreja só. E desde que eu me entendo por gente, eu estou ao lado do meu pai. Então eu vi todas as fases do ministério dele, quando ele esteve no Conselho Nacional, quando ele, enfim, caminhando, pregando, fazendo, erguendo aquela igreja, construindo, atendendo pessoas, gravando programa de rádio e televisão, enfim. Eu passei todas essas fases com ele. Para mim é mais fácil entender. Agora, para ele que não está passando isso aqui que a gente está passando, já é muito mais fácil ter esse entendimento. Sim. E aí, para Milena, eu já não sei, né? Como é que vai ser.
É que você falou tudo que eu ia falar. Mas é exatamente isso. Por isso que é bom falar primeiro, viu? É verdade. Deixa ele falar. Mas é isso, o legado ele continua, né? Mas, como ele falou, as gerações mudam. A igreja hoje já não é mais a mesma. Então, a forma que meu avô pregava, a forma que meu avô trabalhava não é a mesma forma do meu pai. Meu pai já está com uma nova visão. Agora, eu já tenho uma outra visão. Tem coisas, assim, detalhes em relação à mídia da igreja, por exemplo, que o meu pai pede ajuda para mim. E total, eu tô tendo que me atualizar também, enfim, porque hoje em dia a gente sabe como é que é. Mas sempre com muito respeito e honrando aquilo que os meus avós construíram e fizeram, aquilo... Eu admiro muito meu avô. Meu avô é um homem de Deus e as palavras dele, não tem, né? Meu pai também, mas sempre honrando. Eu acredito que a igreja, ela mudou muito, é uma nova geração e Deus vai usar essa nova geração. Eu creio que Deus está levantando pessoas que, como a gente está falando, se posicionam e são usadas para esse tempo. Pessoas que foram chamadas para este tempo. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: só entende de legado quem tem paternidade, entendeu? Acho que é bem isso. Você entende. Porque eu não lembro não lembro se é o pastor Toninho, vou estar errando se eu falasse sobre essa questão de tem uns que vão dar herança, tem uns que vão dar legado, né? Que a herança que você dá para alguém e o legado... o legado é que você constrói na pessoa, isso, né? Para as pessoas, né? Dentro, e essa é a diferença. E você não constrói para qualquer um. Por isso que o legado geralmente não, né? A palavra já diz, de pai para filho, dentro do âmbito familiar. Mas muito bacana. Milena, aproveitando também, como que você vê... A gente falou dessa questão geracional e gerações, né? Que pode ter conflitos. Como que é para você, né? Além da responsabilidade, mas receber toda essa carga, receber esse bastão que tá já passando quase, né? Tipo, já tá na sua mão também junto ali, honrar e continuar um caminho seu, né? Honrando, claro, o passado, mas continuar um caminho seu. Como é para você isso daí? Sabe, de você recebe aí de 4 gerações, você é a quarta dessa geração, quarta geração, mas como é para você construir com essa base? A gente fala que é diferente para alguém que vai começar, mas você já começou de algum lugar pavimentado. Como que você vê isso daí como filha de pastor, como ministra? Sim, eu já comecei com muitos aprendizados, né? Sempre quando eu ia ministrar em alguma igreja, agora que eu tô começando nessa vida de pregação, para mim é um desafio ainda, mas sempre, pai, o que eu faço? Na minha primeira pregação, inclusive, pai, o que eu vou falar mais que 10 minutos? O que eu vou falar? E aí ele, para me ajudar, ele... Fica tranquila, na minha primeira pregação, eu era adolescente. Eu preguei 10 minutos só, e nossa, que... Na igreja do meu avô. Mas, enfim, eu vejo que há uns anos atrás, com 14 anos, quando eu estava começando a cantar na igreja, a ministrar, tinha pessoas que começaram a falar mal, né? Falar, poxa, mas só tá no altar porque é filha de pastor. Inclusive, quando eu fiz 18 anos, eu entrei para a liderança do louvor dos adolescentes. Tinham pessoas do louvor que eram mais velhas do que eu, que já estavam no ministério ali há mais tempo que eu. E aí tinha aquela coisa, né? Não respeitavam muito, achavam, só tá porque é filha de pastor, ou nem canta bem, só tá no altar porque é filha de pastor. E aí eu lembro que até uma vez tinha um aplicativo que mandava perguntas anônimas. Eu lembro que uma pessoa me mandou: você tem que sair das costas do seu pai. Pensa, eu tinha 14 anos. Caramba. 15 anos, eu lembro até hoje disso. Que fardo, né? Sim, demais. Mas aí eu falei, não, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para esse chamado que Deus está me dando, sabe? E eu vejo que hoje em dia, necessariamente, um filho de pastor não precisa estar com o microfone na mão. Não precisa, talvez, continuar ali, né, sendo pastor. Ele pode ser usado em muitas outras áreas. Eu vejo que também muitas pessoas têm um chamado ali profissional e tudo mais, que você pode ser usado por Deus. Mas eu vejo o quanto isso o quanto é precioso você ter um chamado e continuar esse legado, passar as gerações. A palavra ela não muda, as formas mudam, mas a palavra não muda, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o que a gente prega, né? E aí,
com esses desafios, com essas dificuldades e pessoas falando daqui, pessoas falando dali, eu decidi olhar para Jesus e caminhar nas promessas de Deus, caminhar na palavra de Deus e olhando para trás, tudo que os meus avós, meus pais construíram, eu vejo, é uma honra e eu preciso continuar isso. Preciso não por causa da pressão dos outros, não por causa do que as pessoas estão falando, mas porque eu realmente entendo que quando Deus chama, onde Deus guia, Ele providencia. A frase do meu... Eu pego todas as frases do meu pai e uso, mas é legado, isso. Pode usar, ué. Exatamente. Sabe o que eu acho legal? Eu acho que o interessante tem que ter esse entendimento. Que o ministério continua. Se não tivesse igreja, ia continuar o ministério. Eu acho que esse é o grande lance. Se a Milena não tivesse a igreja do vô dela, ela vai continuar cantando. Uhum. Então não está preso à igreja. Está ligado a Deus, né? Ao ministério, ao chamado que ela recebeu. Por um acaso, ela está na igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba, né? Covile. Mas o chamado dela não depende de uma igreja. Eu acho que todo filho de pastor tem que entender isso. O seu chamado não depende da igreja do seu pai, que pode ser que venha a ser a sua igreja. Seu chamado vem de Deus. E aí a frase que ela falou, que eu gosto, que eu coloco nos meus livros, é: onde Deus guia, Ele providencia. E as coisas vão acontecendo naturalmente quando você se lança, quando você se entrega. Né? Deus, ele vai... Eu tenho um ditado, eu acabei de comer um pedacinho de melancia ali, que tá uma delícia. Amo. Com o andar da carruagem, as melancias vão se ajeitando. Entendeu? É isso. Então é isso aí. Vocês dois falaram muito sobre honra e eu considero que, para dar continuidade, de fato, em um legado, essa questão de gerações, a honra é algo que precisa, de fato, estar ali embutido, principalmente no filho. Porque existem propostas, conceitos e tempos totalmente diferentes, como a gente está vendo aqui, do bisavô para agora, é totalmente diferente, mas respeitar o legado, respeitar a história que foi construída, a gente só consegue se a gente entende o princípio de honra. Honrar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi construído. Como chegou, você disse, meu pai pavimentou e eu estou caminhando. Se não tivesse pavimentado, você não estava caminhando. Então, essa questão de honra, ela é extremamente importante para nós. Eu entendo também que isso esteja faltando um pouco nos filhos de pastores ali, para honrar de fato a história do pai, olhar para aquilo que foi construído. Você falou algo, eu tenho mais motivos para sair da igreja. Mas veja, as pessoas que dizem que eu quero sair da igreja, mas você pode dar 10, 20 para elas ficarem. Só que elas só olham o ponto negativo. Exatamente. Elas têm 3, 4 motivos para sair da igreja, mas tem 10, 20 para ficar. Então, assim, o filho de pastor, às vezes, ele olha muito para aquilo que machucou e esquece tudo aquilo de bênção, tudo aquilo que o pai construiu, todas as histórias, todas as vidas que o pai ajudou a salvar, a resgatar, enfim, obviamente, em nome de Jesus, mas trabalhando de forma árdua, que muitas vezes os ministérios das pessoas mais velhas, o meu pai meu pai tem 78 anos. Meu pai tem quantos anos? 70 anos meu pai tem. E aí ele construiu de uma outra forma. A palavra chegou até nós porque tinham homens como eles pregando. Exato. Então a gente tem que, de fato, honrar. Mas vamos falar, o Robson Cuco vai falar um pouco sobre o livro que nós acabamos de ganhar. Primeiramente, agradecer o pastor pelo presente. Muito obrigado, né, por esse presente aqui. Acho que não sei se vai estar... Eu queria... Fábio, pega ali para mim. Fábio, pega ali para mim o meu livro e o boné. Isso, tá aí. Eu ganhei um boné e um livro. Pastor, já queria agradecer. O livro. Eu devia ter trazido os outros livros também, mas... Esse daqui é o quarto ou quinto... Esse é o quinto livro. Quinto livro, Sabotadores do Propósito. Conheça os muitos sabotadores que tentam impedir a realização do seu propósito. Até estava vendo aqui, tem também outros, ele já escreveu bastante coisa. O poder de uma decisão, errei e agora. Um que o pastor falou bastante aqui, que é quase um currículo, né? Propósito, chamada liderança e a presença de Deus. É até interessante, né, pastor? O pastor é escritor. A diferença que a gente vê dentro dos ministérios, dentro das gerações. Seu pai talvez tinha uma maneira de comunicar, de levar a mensagem dele, o seu avô também. Você está tendo uma, além de, né, toda a oratória. Milena está tendo uma outra vertente, ambos comunicando a mensagem. Mas fala um pouquinho para a gente sobre... Que também, claro, a gente vai pedir, já que
já tá mostrando o livro, então a gente mostra também a Milena cantando. Isso, eu queria só falar uma coisa. O pastor, ele tá no 5º livro, mas já tem mais 2 encomendados, então já aguarda, a gente tá dando spoiler. Podia? Pode, claro. Já que você tá falando, tem mais 2 para chegar aí, para ser lançado. E eu queria só fazer uma pergunta antes. Escreve também livros ou só canções? Olha, ainda não cheguei lá nos livros, mas textos, sim. Que legal. E músicas, né? Com certeza, composições. Fala um pouco pra gente desse livro, depois que o pastor falar sobre esse livro, a Milena vai dar uma palhinha então pra gente sobre uma das músicas dela, né? Então, esse é um novo livro, eu lancei em março, Sabotadores do Propósito. Eu sempre digo que o propósito, o que é o propósito? O propósito é a intenção original da criação de alguma coisa. Para que serve? Para que foi criado? Eu até brinco, para alguma coisa você presta. Então você precisa descobrir o quanto antes qual é o teu espaço nesse mundo. O que Deus tem para a tua vida, porque Deus ele tem algo para a vida de cada pessoa. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. E quanto mais rápido você descobrir, mais abençoado você vai ser, mais leve vai ser de levar a vida. Mas por que tem pessoas, e eu falo isso no livro Propósito chamado Liderança, que eu até fiquei muito feliz que o pastor Edivelto ele tinha até indicado para ser o livro de leitura obrigatória já por 2 anos, né? Mas por conta dos temas acabou não acontecendo. E aí eu acabei lançando esse livro, Sabotadores do Propósito, porque tem muita gente que sabe o seu propósito. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim para ela, puxa, essa pessoa tem um dom, cara. Tem um talento. Nasceu para isso. Nasceu para isso. E por que ela não desenvolve? Né? Eu tenho uma frase que eu coloco nos meus livros que eu digo assim, que o segredo da tua prosperidade está dentro da tua habilidade. Da habilidade que Deus te deu. Então, veja bem, por que tem gente que sabe qual é o seu propósito, mas não consegue viver o seu propósito? Porque tem sabotadores que impedem a realização de um propósito. Ontem eu estava falando na igreja sobre o primeiro deles, sobre muitos sabotadores na vida de uma pessoa. Por exemplo, o medo. Nós mais perdemos na vida com o medo de tentar do que propriamente dito tentando. Por quê? Porque o medo foi injetado dentro de nós, quando a gente era criança. Os nossos pais, com senso de proteção, eles colocaram medo. Olha, não saia na rua, não conversa com estranho, não pega a balinha na escola de ninguém. E vai colocando na criança, vai colocando o medo. Não sai na rua, não conversa com ninguém. Até as músicas, lembra? Vocês são novos, mais novos que eu, vocês não vão lembrar. Mas as músicas que botavam medo nas crianças. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Quem tem medo do lobo mau. Boi, 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 boi na cara preta. São as músicas, olha as músicas de ninar para as crianças. E eu digo que tem um ser mitológico que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém viu. Toda rua tem. Sabe qual é ou não? O velho do saco. O velho do saco. O velho do saco. Sim. Né? Não sai na rua com o velho, entendeu? E isso vai fazendo com que a criança cresça insegura. E as pessoas, elas, então, eu vou falando de vários fatores. Eu não sei se você sabe, mas 150 tipos de medo atacam o homem direto ou indiretamente. Isso, uma classe de médicos se reuniu para estudar o comportamento humano e chegaram à conclusão que 150 tipos de medo atacam o homem, direto ou indiretamente. É medo para tudo quanto é gosto, gente. Então as pessoas têm medo de tentar. Por quê? Porque as pessoas foram feridas emocionalmente, porque as pessoas foram feridas, foram abusadas na infância, foram abusadas mentalmente, foram abusadas psicologicamente. Então, a pessoa tem medo de entrar num relacionamento, por quê? Porque ela dedicou, às vezes, 5 anos no relacionamento, entendeu? E aí, do nada, ou como diz a gurizada do Neida, né? Acabou rompendo, não quero mais. Aí a pessoa não se abre para um novo relacionamento. Às vezes a pessoa foi traída numa sociedade, por exemplo. E aí ela deixa de entrar numa outra sociedade que seria a porta de ouro para ela, portão de ouro para ela, por conta do medo. Então veja quantas coisas. E aí se eu pudesse falar, se eu tivesse tempo para falar aqui, só desse capítulo do medo, gente, é muita coisa. Então, são sabotadores que vão impedindo você de realizar o teu propósito. Então, veja bem, é importante você descobrir que você tem um propósito. Mas não basta só você descobrir o teu propósito. Você precisa também saber quais são os sabotadores que vão tentar impedir a realização e eliminar isso aí. Bom, se você gostou
desse spoilerzinho que o pastor deu aqui, ó, o livro está à disposição para vocês. No Instagram do... Pode pedir no meu Instagram. Nós estamos né? organizando agora para colocar nas plataformas digitais, para poder na Amazon, ótimo. Aquela coisa toda. Então, enquanto isso, você pode pedir pelo Instagram. Então, por enquanto, vai lá no Instagram do pastor, que vai estar aparecendo para vocês agora isso, aí, e encomenda lá o seu livro. Não só esse, como conheça também os outros trabalhos do pastor. E a gente, infelizmente, está chegando ao fim. Mas aí eu queria pedir para a Milena, então, dar aquela palhinha para a gente, cantar um trecho da música dela. Bora. E depois a gente faz o encerramento e se despede desse episódio. Amém. Bora Cantar lá? um pedacinho da minha canção chamada Recomeço. Tá em todas as plataformas digitais. É uma canção mais violão e voz, mas muito em breve tô com um projeto aí de eu gravar ao vivo, novas composições, todas vindo da palavra mesmo. E eu tenho certeza Tem uma que... música linda nova dela. Até pensei que você ia cantar essa agora, mas enfim. Canta essa aí, vai lá. Deixando uma situação difícil meu agora. Deus. Agora eu quero saber que Mas, música é essa. Tá, eu vou cantar bem rapidinho, então. Eu sei que tudo vai passar. Eu sei que enfrentarei dores e aflições, mas a esperança do amanhã, mas a esperança de um recomeço feliz. E sei que há um propósito maior que eu não preciso entender. Se a noite inteira eu chorar, a tua voz me acalmará. Mas a esperança do amanhã, e esperarei com paciência no Senhor. É um pedacinho de uma canção que Deus me deu. Acho que agora eu quero ouvir o resto da não música. Eu ouvi em Limeira, acho que você cantou essa música em Limeira, eu estava lá. Cantou, né? Cantou, acho que essa música. Ela cantou. Não, eu cantei uma nova, que é sobre o Salmo 24. Abram-se os portões para que entre o Rei da Glória, forte, poderoso, invencível. Essa é a inteira Bíblia, que logo a gente vai estar lançando ela. É uma família, né? Os talentos. Tá, viu? Muitos talentos. Você tá aí, quer convidar, tem um pastor para pregar, tela para cantar. Aí vamos, a gente vai com certeza. É nóis. É nóis. Leva a família inteira e já faz um culto completo aí já. Tem intercessora lá junto, então leva a família inteira para fazer. Dançarina, minha irmã. Então, nossa, já era. Sensacional, pastor. Que maravilha. Milena, eu gostaria, quase chamei de pastora de novo aí. Tá vendo? Profetizando. Deus sabe. Agradecer de verdade a presença de vocês. Sei que vieram ali uma viagem um pouco longa, né? Deu umas 5, 6 horas? Quanto tempo deu? 5, 6 horas. Mas a gente agradece demais por estarem conosco. Enfim, saiu. Nós queríamos muito que saísse esse episódio para falar. Ainda falamos pouco. Ainda sinto que tem bastante coisa que a gente consegue falar sobre esse tema legado geracional. Sim. E também tem vários outros livros que você pode compartilhar com a gente. A gente deixa em aberto para uma próxima oportunidade. Mas eu queria que vocês dessem aí uma palavrinha final para nós encerrarmos. Mandar um beijo para quem vocês quiserem. Enfim, esse é o momento. Começa? Então, vai lá. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né? Nossa liderança nacional. E agradecer vocês por nos receberem tão bem, pela condução que vocês têm feito aqui nesse podcast. A gente tem acompanhado. E incluindo a Débora também. Que maravilha, gente. É tão bonito a gente ver o caminho que a nossa igreja tá seguindo, né? As coisas novas que estão sendo implantadas e que têm dado certo, né? Rompendo com o medo, deixando de lado o medo e tentando e acertando e fazendo. É maravilhoso. E eu fiquei muito honrado, muito feliz com o convite, né? E mandar um abraço aí para minha esposa, para os meus filhos, para nossa igreja e para todos os amigos, né, pastores de ministério no Brasil todo que tem assim tem nos levado, né, Milena? A gente tem caminhado por vários lugares, vários estados do Brasil, e então que Deus abençoe. Obrigado pela honra e tamo junto. E eu fico muito feliz também, muito honrada em estar aqui, sempre participar
das convenções, com os nossos líderes, com os nossos pastores. Para mim é uma honra. Eu vejo que muitos jovens, muitas pessoas gostariam, né, de ter essa oportunidade. A gente tem, para mim é uma grande alegria. Obrigada por estarem nos recebendo aqui. E eu quero dizer, só para encerrar, você que é filho... Posso olhar para essa câmera? Puxa, a câmera, eu não olhei nenhum momento para ela. Aí, ó, não, puxa vida, você esqueci. que é filho de pastor, está assistindo, saiba que Deus tem um chamado para sua vida, um chamado específico. Talvez não vai ser igual o do seu pai, do seu avô, mas eu acredito que vai ser ainda maior. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. E talvez, se você não é filho de pastor e está assistindo, aceite o chamado de Deus e seja a diferença para essa geração. Deus tem nos levantado como vozes proféticas nesse tempo e eu creio que um grande avivamento do Senhor já está acontecendo, mas Deus vai fazer muito mais. Muito obrigada. Amém. Isso aí, gente. Com isso a gente encerra. Com isso a gente encerra. Eu até fiquei sem palavras. Você acha que eu vou tentar falar algo aqui? Não vou. Foi sensacional, só agradecer de verdade, que Deus abençoe. Eu não posso esquecer de agradecer a toda a nossa equipe de backstage, nosso amigo Fábio, o William, nosso diretor, o Matheus, o Henrique, que está lá ajudando também no corte, as meninas da Copa, a Eli, a Ludinha, todas elas, a Mônica e, obviamente, a Débora, que é nossa parceira, o nosso coordenador de comunicações, Leandro, e o nosso secretário de comunicação. É isso. Um beijo pra minha esposa, que você mandou pra sua mãe. Na casa cai, amor, te amo. Falar pra ninguém não. Mas é isso, a gente encerra aqui mais esse incrível episódio. Se você chegou agora, começa a assistir de novo, com certeza vai abençoar e edificar a sua vida. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e também compartilhar. Se você foi tocado por alguma coisa que foi falada aqui, compartilhe, leve essa mensagem para os seus amigos, na sua igreja. Vamos aí falar sobre a palavra de Deus de maneiras diferentes, criativas, como foi feito aqui. E a gente encerra com a Milena cantando mais um pouquinho. Exatamente, para encerrar. Tudo que eu quero é estar perto de ti, viver algo novo em teus braços, meu Senhor. Vem com seu amor e transforma o meu interior, o meu interior. Mais que canções, está em todas as plataformas digitais. Deus abençoe. É isso aí.